Está iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Kessley Ferreira. É um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Olá, prazer é todo meu. Vamos discutir um pouco, explanar um pouco sobre essa semana importante do Dia Mundial de Combate contra as Drogas. E é um prazer estar aqui. Você realizou em Andradas uma série de atividades, de palestras sobre esse tema, Semana Mundial de Combate à Droga. A importância de lembrar a sociedade dessa semana. Hoje muito se fala de que o Brasil tem problemas, que cidades grandes têm problemas, que cidades do interior têm problemas para a droga, mas muitas vezes poucas coisas são feitas, né? Como agir nesses casos? Perfeito. Essa semana nós viemos, através da Caverna do Adulão, que fez um convite, nós temos uma parceria já há algum tempo, e eles fizeram um convite de grande porte, e eu acho super bacana, em duas frentes. Uma frente de capacitação dos profissionais e uma frente da prevenção. Assim, existe sim muito, e aí se a gente pegar os noticiários, assim, todo dia existe uma pancada de notícias sobre envolvimento, violência, ou várias formas de violência referenciados na relação de substâncias psicoativas. Porém, poucas coisas são feitas, por N motivos. Pela visão indireta, né, assim, dependência química tem as questões diretamente ligadas e as indiretas, né? Então, por isso é difícil, é multifacetado que nós falamos, né? Uma patologia multifacetada. Então, por ser multifacetada, não tem tantas articulações tão simples, assim, não tem soluções tão simples. Tudo que for muito simplista em dependência química, duvidem. Assim. Acho que essa é a primeira grande importância que nós damos para as lógicas de drogas e dependência química. No caso, mães, pais estão nos assistindo agora, a mãe vem percebendo um comportamento diferente do filho. Uhum. Existe a suspeita que ele esteja aí utilizando alguma substância. Como que a família deve agir nesse primeiro momento de conversa? O que fazer? Uhum. É importante você, mãe e família, ter uma lógica de funcionamento do seu filho. Então, quando ele foge a essa lógica de funcionamento, sempre, e aí é sempre, procure um profissional. Assim, dependendo da distância, eu sempre falo que as famílias existem distâncias. Assim, tem distâncias que são saudáveis e distâncias que você começa a desconfiar que aquilo não é do seu filho. Aquele comportamento talvez não seja a forma saudável dele conduzir a vida dele. Por máximo que eu acredite muito da liberdade que as pessoas precisam bater a cabeça até para se organizar melhor. Porém, a busca de um profissional capacitado, assim, eu sei que a Caverna do Adulão se coloca à disposição para esclarecer dúvidas, para saber qual que é o melhor movimento, a melhor conduta com os filhos. Agora, uma coisa importante, assim, uma coisa é terceirizar a sua conduta com o seu filho. A terceirização dos serviços. O filho é seu, mãe. Você precisa saber o que faz com o seu filho. Agora, o segundo momento as informações necessárias. Pecamos em saúde por duas coisas. Assim, eu sempre falo com meus alunos que nós perdemos pacientes em saúde por algumas vertentes. Assim, uma delas por morte natural, outra por ignorância e outra por incompetência. Não podemos perder paciente por incompetência e por ignorância. A ignorância é quando nós desconhecemos o caso. Então nós, profissionais, vamos buscar o conhecimento. E por incompetência, quando é uma falha técnica mesmo e outras questões. Agora, você, mãe, você sabe a conduta do seu filho, porque o filho é seu. Então devolva a responsabilidade do seu filho para você. Agora, não dá para desconhecer as causas. E por isso nós, profissionais, estamos do lado de cá. Para fazer prevenção e muitas vezes para ter uma estratégia de intervenção com esses adolescentes, crianças e até mesmo maridos e filhos afins. O mesmo vale para a sala de aula, que muitas vezes o professor ele tem um contato mais direto, às vezes até existe aquela questão da confiança, aluno-professor. Às vezes o professor percebe diferença no aluno, no seu dia a dia, o aluno pode dar alguma deixa em sala de aula. E aí, procurar a família, tentar intervir de alguma maneira? Cara, essa pergunta é fantástica. Assim. Eu como professor, e aí tem o Kessley professor, o Kessley enquanto saúde e o Kessley enquanto estudante, né? Que somos eternos estudantes enquanto professores. A escola e o professor, eles têm duas funções, e aí
meio dúbio falar isso, mas são duas funções diferentes. O professor na sala de aula, ele muitas vezes, assim, a experiência que eu tenho de mais de décadas trabalhando com isso, o professor fica abandonado na sala de aula, sim, e a escola tem um papel, assim, pelo menos a visão da escola é um papel, e o professor fica no abandono. E aí, o que eu faço com esse cara? Assim, eu ensino ele o básico que eu preciso ensinar, porque eu tenho uma cartilha para ensinar ele, ou eu educo ele? Qual é o papel do professor ali? Então, esse abandono do professor, assim, e vamos lembrar, estamos trabalhando com uma questão de dependência química e muitas vezes envolvimento com drogas, com substâncias. Qual é o papel do professor? Então, essa é uma das questões que a gente trouxe nas palestras. Né? Professor, e agora? O que você faz com essa droga na instituição? Então, não dá para o professor trabalhar sozinho e não dá para essa instituição trabalhar sozinha. É necessário construir uma lógica de rede de atenção. A rede de atenção para nós da saúde é uma coisa comum, sim, é uma coisa que nós escutamos muito. Não significa que a rede funcione, a rede falha em vários momentos. Isso que eu ia te perguntar. A rede falha em vários momentos. Acho que isso é das instituições, as instituições falham mesmo. Agora, enquanto escola, enquanto instituição escolar, precisa se aproximar. Se nós temos um problema que é multifacetado, não dá para jogar na escola e falar assim, ó, o garoto agora está aí, você precisa ensinar e resolver o problema de dependência química dele. Precisa ensinar e resolver o problema de drogas na escola. Menos, né? Calma. Sim, essa escola sozinha ela não vai dar conta. Então é preciso de uma rede de proteção, sim, e aí envolve polícia militar, relação de proteção, ele envolve a saúde, envolve a assistência social. Só que trabalhar em rede dá trabalho. Sim, e dar trabalho é para todo mundo. É muito mais fácil terceirizar. Ó, tá, escola, aluno é seu, aluno é seu, ensina ele, precisa passar de ano. E aí nós começamos a trabalhar, que é um erro que também foi feito na saúde, que é nós paramos de trabalhar com o José, com o João, com o Carlos e começamos a trabalhar com números. A partir do momento que trabalhamos com números, nós falamos que morreu as pessoas. Nós precisamos de passar alunos, precisamos de ter metas a ser cumpridas. Saúde e educação não podem estar nesse lugar. Não podem estar nesse lugar. Precisa estar no lugar de uma educação para outra coisa, que vai para além do capital, que vai para além dos números. Sim, e aí é de uma cidadania mesmo. Aí vem uma pergunta que eu não sei se quem saberia responder. Como parar esse número crescente de jovens, pessoas em uma idade já mais avançada, viciadas, ligadas, dependentes químicos hoje no Brasil, que vem crescendo aí assustadoramente, seja em São Paulo, seja aqui no interior, em toda parte. João, numa lógica psicossociológica, pensando assim, vamos expandir esse pensamento, nós temos um incitar social para as pessoas consumirem. Então, a partir do neoliberalismo, e pega uma questão histórica, nós falamos a todo momento, consuma. E quando eu falo consuma... Nós vivemos a sociedade do consumo. Perfeito, perfeito. E quando nós falamos consuma, não é consuma a bota ou consuma o celular, é consuma tudo. Então, se nós vamos consumir tudo, é tudo mesmo. Inclusive crack, inclusive álcool, inclusive cocaína, inclusive maconha. Então, na hora que é consuma tudo. Então, o nosso discurso social é esse, sim. Consuma, seja, compre, e vai, trabalhe. Beleza, é em nome do quê? Agora, a pergunta certa é em nome do quê que significa esse consumo? Por isso que hoje, e aí é quase um modelo perverso, que nós estamos conversando antes, assim, quase um modelo perverso de falar que o sujeito se tornou dependente é um problema dele. Não. A dependência química hoje, se nós estamos nesse número tão crescente, é um sintoma social. Então, esse sintoma social nos denuncia alguma coisa. Denuncia o quê? E aí começa a nossa segunda pergunta. Assim, o que esse aumento vem nos demonstrar ou o que esse aumento vem nos denunciar? Assim, tem uma denúncia desse consumo. Agora, é do quê? É do modo como nós conduzimos a nossa sociedade hoje? É nessa lógica do consumo? Será que esse é o caminho? Será que isso é sustentável? E aí entra outras... E aí a gente vai embora, né? E conversa até... O que levaria uma pessoa hoje ter esse contato com a droga? Vou pensar nesse princípio, né? Dos adolescentes, até mesmo da criança. Assim. Como é multifacetado, é difícil responder isso. Porém, algumas facilitações sociais, assim, em saúde nós trabalhamos, algumas vertentes trabalham com a ideia dos fatores de risco. Então nós temos alguns fatores de riscos
que poderiam facilitar a utilização de substância, e o sofrimento psíquico do sujeito também pode levar ele a essa busca, a essa curiosidade. Agora, uma coisa a gente precisa parar de mentir, que é uma coisa que se falava muito. Na década de 80, finalzinho de 80, começou as primeiras propagandas de combate a drogas no Brasil. Assim. E uma delas era a droga mata. E aí o cara, o adolescente, vai lá e fuma maconha e sente que, tipo, não morri. Primeira coisa, precisamos parar de mentir sobre drogas. Esse discurso mentiroso sobre drogas é um discurso perigoso. Porque, de repente, o sujeito experimenta e não morre. Mas não matava? Eu vi eu acompanho essa ideia da publicidade há algum tempo. Assim, quando consertaram esse discurso, né, lá para frente, uma lógica proibicionista, para uma lógica de pensamento de discurso, as drogas matam de diversas maneiras. Aí começamos a pensar, porque ela não mata eu usei, morri. Não morri. A longo prazo. Então, nós temos uma lógica de longo prazo, nós temos uma interferência do tráfico, nós temos uma relação de dívida, a gente bate carro, bate na esposa, e a esposa bate na gente. Assim, então, tem outras lógicas de funcionamento e a droga mata de outras formas. Sim, não necessariamente nesse discurso quebrado. Drogas matam. Aí o cara fuma maconha e não morre. O cara bebe e não morre. Ele fala, mas mata como? Que mentira é essa que me contaram a vida inteira? Então, elas matam de diversas maneiras. Então, começa a consertar o discurso e aí nós começamos a aproximar o que o adulto fala, a verdade que nós falamos, com a verdade que está sendo experienciada pelos adolescentes, pelos jovens que estão nesses primeiros contatos. Tá certo. Kessler, agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço a todos. Coloco-me à disposição, junto com a Caverna de Adulão. Assim, procurem, busquem saber. Assim, provavelmente nós temos a parceira também da ANTV. Estamos aí para o que vocês precisarem. Mães, pais e famílias. Obrigado. Muito obrigado. Começamos hoje a sessão TV Atende com o psicólogo Kessler Ferreira.